Então, agora nós vamos falar com a Ana Lilian Pinto, que é gerente técnico comercial da Chemi, que vai fazer uma apresentação sobre desmoldantes e seu uso nos componentes automobilísticos. Um prazer ter você aqui. Igualmente. A gente estava te vendo, aí de repente tinha sumido, mas está ótimo. Não. Ana, um prazer ter você, ter a Chemi aqui conosco, né? Sempre um grande parceiro para os nossos trabalhos de divulgação dos materiais avançados. Muito obrigada e uma excelente apresentação para você, Ana. Obrigada, Simone, eu agradeço o convite. Espero transmitir alguma coisa da Chemi para quem está assistindo. Na realidade, eu não sou palestrante, tá? Eu sou gerente técnica comercial da empresa. Tá. E no início da conversa com o Hermas, eu havia entendido que era uma outra proposta. Mas vamos lá, a gente está aí para enfrentar desafios, né? Exatamente. Eles já estão liberando a tua apresentação. Fique a... Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana, para quem não assistiu à apresentação da Simone. Eu sou gerente comercial da Chemi Brasil e eu estou aqui para trazer um pouco de informações a respeito da nossa empresa, que já é conhecida de muitos, mas também sempre a gente tem algumas novidades para passar para todos. Qual é a missão da Chemi? A Chemi é uma empresa química que desenvolve soluções de alta performance que principalmente superem as expectativas dos clientes, buscando sempre uma melhoria contínua e o crescimento de ambas as empresas, o crescimento nosso e o crescimento dos nossos parceiros. Qual é a nossa visão no negócio? Sempre é buscar atender as necessidades de cada um, fornecendo os produtos de alta performance por meio de uma estrutura muito sólida e sustentável. É isso que dá a confiança a todos, à própria Chemi e aos nossos clientes. O segundo tópico, que é importante que a gente valoriza, é a construção dos relacionamentos entre as partes. Relacionamentos sólidos, relacionamentos duradouros e principalmente de confiança. O cliente precisa saber que ele tem na Chemi uma mão para dar suporte às suas necessidades e às suas dificuldades. Além disso, a gente busca muito a valorização pessoal de clientes, a satisfação de clientes, de colaboradores e principalmente dos acionistas. Também tem um lema que a gente leva muito a sério, que uma das ocasiões nós estávamos conversando internamente e foi no momento da contratação de um funcionário. E eu comentei com a pessoa que o que a gente busca é comprometimento, dedicação e responsabilidade. Eu acho que esses tópicos são muito importantes para a manutenção de um negócio. E quando nós somos trabalhadores ou colaboradores, nós temos também que ter essa visão. A empresa é feita de colaboradores para satisfazer alguns ou os clientes, né? E uma outra situação que se busca constantemente é o aperfeiçoamento contínuo, a busca de melhoria interna, a busca de melhoria de processo, de melhoria de produto.
desde lá, desde essa época, ela já veio fornecendo produtos inovadores ao mercado. E hoje conta com uma rede muito grande de distribuidores e de parceiros. Distribuidores no mundo inteiro, atua muito forte no mercado asiático, no leste europeu, no norte da África, no próprio continente europeu, como eu falei antes, né? E esses distribuidores e agentes, eles são treinados constantemente na matriz, para saber quais são os produtos que vendem, qual é o mercado que se destina, e fora isso, eles têm o constante acompanhamento dos técnicos da fábrica. A Chemi Brasil surgiu em 2009, como uma empresa exclusiva, né, como uma filial, vamos dizer assim, da Chemi Itália, e surgiu a partir de uma parceria com a Lico Química. A Lico Química é uma empresa de Novo Hamburgo, que atua principalmente no mercado calçadista, no fornecimento de tintas e de pastas, e em 96 viu a necessidade de ter complemento de sua linha de produto. Por que complemento? O mercado calçadista é um mercado extremamente peculiar, e um dos problemas que sempre surgiam era a tinta não adere no solado por culpa do desmoldante, ou o desmoldante não tem culpa, a culpa é da tinta. Sempre houve esta situação. E a Chemi achou por bem, e a Lico, desculpa, achou por bem, na época, ter um parceiro de confiança com bons produtos de fora. E fizeram uma parceria para importar os desmoldantes prontos da Chemi Itália. Essa aceitação no mercado foi tão grande e o relacionamento entre os sócios foi prazeroso e de confiança, que em 2007, 2008, eles começaram um estudo para montar a Chemi Brasil, que é uma sociedade da Chemi S.p.A. com o sócio principal da Lico Química. Essa empresa, a Chemi Brasil, visa, quando foi constituída, tinha o objetivo de produzir os desmoldantes no Brasil e outros, inclusive, de outros segmentos, porque a Lico distribuía única e exclusivamente desmoldantes para calçado. Então, qual é hoje o nosso portfólio? O que nós fizemos na Chemi Brasil? Nós fizemos desmoldantes, lubrificantes, emulsões aquosas e também limpadores de moldes, de cabeçotes, as pastas de tratamento, pré-tratamento de moldes, que são aquelas que dão a cobertura inicial antes do processo de produção. Além destes itens, a Chemi Itália produz pastas colorantes para PU, produz catalisadores e reguladores de célula e aditivos antiestáticos e anticoagulantes. Estes itens não fazem parte do portfólio da Chemi, porque um dos sócios da Chemi Brasil produz as pastas. Então, nós separamos esse segmento de produção.
como é que nós produzimos? Qual é a nossa capacidade de produção? Eu menciono aqui a capacidade de produção da Chemi Itália também e da Chemi Brasil. Nada impede que a gente desenvolva produtos produzidos pela Chemi Itália e importamos e distribuímos os produtos prontos. Eventualmente, vão ter situações em que isto não é viável economicamente, mas algumas coisas podem ser produzidas lá e distribuídas aqui. A capacidade de produção da Chemi Itália é dividida em segmentos de produção. Quais são esses segmentos? Desmoldantes base aquosa, desmoldantes base solvente, as próprias emulsões e as pastas colorantes. No slide que está sendo apresentado, tem a quantidade de cada um destes itens. No caso, base aquosa é até 20 mil litros por dia, o base solvente até 25 mil litros, as emulsões até 15 e as pastas até 6 mil quilos por dia. A Chemi Brasil é o irmão menor, é o filho dela. Então, tem uma capacidade um pouco menor de produção, mas com o mesmo tipo de equipamento dos que fabricam na Chemi Itália. Então, o base aquosa é até 6 mil litros por dia, e o base solvente, a nossa capacidade de produção é até 12 mil litros por dia. Quais são os cuidados que nós temos na nossa produção? Primeiro, a gente, também em função da certificação da ISO 9000, a ISO faz parte da nossa rotina. Ela não é uma certificação só para se dizer que tem. Nós seguimos rigorosamente as normas e todos os critérios. E também, em função disso, nós temos um rigoroso controle de qualidade de cada fase do nosso processo de produção, desde o recebimento de matérias-primas, desde a estocagem, a separação no momento da produção, a questão de pesagem, a própria execução da produção, os roteiros, e todos os nossos materiais são liberados com testes de análise 100%. Nós produzimos e tudo que sai da Chemi é avaliado antes de ser liberado para o cliente. Qualquer coisa não conforme é segregada dentro e é feito um novo lote para atendimento do pedido do cliente. Nós temos uma imensidão de produtos base aquosa e base solvente, principalmente porque eu sempre costumo dizer que não existe desmoldante de prateleira. Existem materiais que são mais compatíveis com o sistema A do que com o sistema B. Existem materiais que são mais compatíveis com o método de produção do cliente, com a temperatura de molde, com a prática dos seus operadores. Então, dizer que o que funciona em A vai funcionar em B, que eu tenho uma solução imediata para aquilo que o cliente me pede, eu vou estar prometendo algo que talvez eu possa não cumprir. Nós costumamos ajustar o produto, a amostra, no início de desenvolvimento, no pé da máquina do cliente,
trabalhando com algumas linhas de produto dentro das exigências do processo do cliente. E, em cima disso, adaptando para que ele apresente o melhor resultado e o melhor acabamento da sua peça. Outra vantagem, outra coisa que a gente tem é uma flexibilidade de atendimento. Sabemos que nós trabalhamos hoje num mercado que a dificuldade de matérias-primas, a falta de matérias-primas, a dificuldade de fretes, a dificuldade de navios, de containers, tudo isso nos faz tentar entender o lado do cliente e manter ele despreocupado quanto a isso. Então, toda vez que o cliente de última hora se dá conta, porque agora fazendo um parênteses, o desmoldante, ele é um item irrisório, ele é um item que se não existe, ninguém produz, né? Mas que normalmente é aquele que se esquece, o pessoal esquece, e a gente não tira e desculpa essa parte do cliente, porque a gente nota que o nosso dia a dia é muito complicado, é muito confuso, que as pessoas se envolvem com várias atividades e que às vezes algumas se passam. E, em função disso, às vezes tem clientes que ligam, ai, pelo amor de Deus, eu estou parando a minha produção, mas eu esqueci de pedir. E a gente sempre procura adequar a produção para atender o cliente, porque sabe que sem o desmoldante ele não produz, e ele não produzindo, ele não entrega, ele não fatura, e é uma bola de neve, né? Quais são os principais setores de atuação dos desmoldantes? Nós atuamos no mercado automobilístico indiretamente, né, na produção da parte, que depois eu vou listar, que são N partes dos automóveis. Nós temos desmoldantes para calçado, bidensidade e para moda. Na realidade, a Kemi hoje ainda é conhecida como um fabricante de desmoldantes para calçado, e a Kemi fabrica mais N produtos. Por quê? Porque veio para o Brasil em 96 e foi uma coisa muito forte, um produto de extrema qualidade, que até hoje é reconhecido e até hoje tem muitos clientes que ainda me pedem o desmoldante básico, mesmo sabendo que tem vários outros desenvolvimentos. Tal é a confiança no produto. Nós produzimos desmoldantes para rotomoldagem, para concreto, para acabamento de couro, para tintas e vernizes, limpeza, detergentes, no caso, pneus. A Chemitalia tem uma produção muito grande para a linha de pneus, que nós não desenvolvemos ainda no Brasil, a parte de borracha, de mandris, enfim, é uma gama bem grande de produtos. E aonde se vê desmoldantes nos automóveis? A gente, quando compra um carro, não imagina quanta coisa que tem o produto que nós fabricamos ou que eventualmente se utiliza numa produção, né? Num carro, a gente tem os seguintes componentes que levam desmoldante. Os assentos, que, fazendo uma explanação maior, hoje é o principal mercado da Kemi Brasil, é o mercado de espumas flexíveis, independente, tirando o calçado, ou, no caso, com o calçado, hoje nós nos destacamos por um volume muito maior
em termos de litragem e de faturamento na parte de espumas flexíveis, né? A parte do apoio de cabeça, que muitas vezes também é espuma flexível, os batentes, as laterais de porta, os filtros de ar e filtro de óleo também vão desmoldante, a manopla de câmbio, o painel, o para-choque. Nós temos um cliente que fabrica veículos de transporte que usa o desmoldante da Kemi, que são os para-choques, que eles fazem uma pintura posterior, o quebra-sol, o teto interno do carro e também os volantes. Esses são os itens de um automóvel que levam o desmoldante. Para PU, que são basicamente esses itens, nós temos duas marcas, que é o Ecolise e o Calise. Qual é a diferença de um e de outro? O Ecolise são os nossos produtos base aquosa e o Calise são os produtos base solvente. Tanto um quanto o outro são destinados às espumas flexíveis, a integral, a viscoelástico, ao sistema semirrígido, rígido e o rígido reforçado, a elastômeros e também a espumas microcelulares, que daí aqui entram a parte de calçado de mono e bidensidade. O que é a tecnologia Calise? A tecnologia Calise é o básico dos desmoldantes. É aquele desmoldante de fácil aplicação, de fácil uso, que mantém um rendimento constante, que tem solução para todos os problemas do cliente. Eles são uma gama enorme entre solventes, entre concentrações de sólidos, entre tipos de sólidos, de resinas, de fluidos. É uma infinidade de matérias-primas que dão características diferentes a cada produto. No caso das espumas flexíveis, que a gente utiliza ceras, também é uma infinidade de ceras que são melhor adaptáveis a cada processo e diluídas num solvente adequado às restrições de cada um. Eu digo restrições em função de riscos de saúde e de riscos de segurança de cada empresa. Nós temos, os nossos equipamentos todos foram construídos com base nos equipamentos da Chemitalia. Eu fiz estágio na Chemitalia no início e fiz alguns estágios durante o tempo que eu trabalho, buscando a transferência de tecnologia, de equipamento, de construção e de produto. No momento que se constrói um equipamento, se faz toda uma avaliação de qualidade de produto. Basicamente, para espuma flexível, que hoje é um foco, é um mercado bem grande nosso, nós temos dois equipamentos. Um deles é um equipamento reproduzido, tal e qual o equipamento da Chemitalia, que é uma tecnologia diferenciada. Esse equipamento nos proporciona a fabricação de desmoldantes base aquosa e base solvente, com alto teor de sólido. Qual é a diferença deste equipamento para o equipamento convencional de uso no mercado? Ele funde a cera em solvente, em algum solvente, e faz uma mistura.
Nós temos também um outro equipamento, que é um equipamento convencional, que ele faz como se fosse uma moagem da cera quente num solvente. O que nós notamos na prática do produto de um ou de outro equipamento? Enquanto o de moagem, ele é um produto mais rápido, um método de produção mais rápido, o outro equipamento, apesar de ser um pouco mais lento, ele dá uma estabilidade maior de produto, porque nós sempre vamos ter temperaturas padrão e velocidade padrão de agitação. O que se vê? Desempenhos diferentes, rendimentos diferentes. Independente disto, nós produzimos tanto num quanto no outro equipamento. De moagem é um equipamento que combina melhor com desmoldantes mais diluídos do que mais concentrados, com teor de sólidos inferiores. Qualquer um deles é calibrado, extremamente calibrado, em questão de temperatura, trabalhar em atmosfera inerte de nitrogênio, em função da segurança. Como o tempo é meio curto, algumas coisas eu gostaria de salientar. Como eu já falei antes, a Chemi não tem o produto pronto de prateleira para qualquer um. Nós temos desenvolvimentos que são acompanhados pelos técnicos desde o início. A diferença, hoje a Chemi é a menor empresa de desmoldantes do mercado. O que eu posso falar? Por que nós nos diferimos dos meus concorrentes, que são empresas grandes de porte, de qualidade, empresas fortes no mercado. Tenho muitos amigos nos meus concorrentes, e sempre procuramos trabalhar de forma transparente, honesta, e de uma forma que se ganhe o cliente pelo nosso atendimento, pela qualidade do nosso produto, pela assistência técnica, pela disponibilidade de estar acompanhando os testes e de fornecer sempre aquilo que foi aprovado. Nós buscamos manter os produtos exatamente iguais, como foi aprovado, buscamos sempre mandar com qualidade, com prazo de entrega, e nos diferenciar realmente pela assistência, pelo suporte que damos ao cliente, não só na questão de desmoldante, porque como técnicos nós começamos a entender do processo, a entender dos problemas que surgem, e muitas vezes a gente consegue ajudar o cliente nesse lado. Então, esta é uma diferença que eu acho primordial para nós. Às vezes o cliente diz, Ana, mas o produto é caro. E eu sempre pergunto, o que é caro dentro de um processo químico? O que significa? Será a gente não consegue medir valor só por moeda? A gente precisa medir valor por rendimento, por incomodação, por confiança e por responsabilidade. Quanto custa para um produtor ter um problema de produção? Quanto custa parar a sua produção? Quanto custa
eu simplesmente ficar durante 3, 4, 5 dias correndo, tentando buscar a solução de um problema e ter dúvida do que está funcionando ou não. Então, nós sempre buscamos manter a situação sob controle e criar esse vínculo com os nossos clientes para que eles tenham confiança no produto que nós fornecemos. Para finalizar, eu gostaria de deixar o meu contato, que os endereços da Chemi, o endereço da Chemi Itália também está aberta. Quem quiser e tiver disponibilidade e quiser conhecer a nossa planta, ela está aberta. Nós não temos segredo para os clientes, o segredo é o atendimento e as nossas formulações. Ana, maravilhoso, oi. Ana, maravilhoso, tá vendo? Vieram 2 comentários, um deles é assim: como você mesma disse, novos desafios, parabéns pela participação e apresentação. Obrigada. Tá vendo? Você já foi aprovada, Ana. Então tá bom. Muito obrigada, Simone. Muito completa a apresentação. Nós que agradecemos, imagine. Peço perdão para quem está assistindo às vezes, repetir algumas coisas. Como eu falei antes, eu não sou palestrante, eu trabalho na vivência de fábrica, né? E estou disponível para algum esclarecimento. Quem quiser entrar em contato, a gente está aí. Muito obrigada, Ana. Qualquer pergunta que chegar, eu te encaminho. Tá bom? Muito bem. Obrigada, Simone. Um abraço. Uma boa tarde a todos. Igualmente. Tchau. Tchau.